Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, estamos no ar com mais um Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense, conversa para a população macaense. Antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu vou pedir para você acessar nossas redes sociais, seguir, comentar, compartilhar. Esse programa vai estar sensacional, já você vai ficar sabendo por causa de que a gente está entrando na Semana dos Namorados, né? E a gente vai bater um papo super legal em relação a isso também, mas... acho que você sabe que eu falo que toda semana, na nossa programação, a gente tem outros podcasts. Além de outros podcasts, nós temos a sessão do dia. Ai, estou ofegante. Desculpa. Nós temos a sessão do dia, terça e quarta-feira, onde você acompanha tudo que acontece no Legislativo. E é muito importante. Eu sempre recomendo, não porque é da TV Câmara, mas porque você precisa saber do que acontece com o seu município. Você precisa saber das leis que são aprovadas, das coisas, os nomes das ruas, tudo passa pelo Legislativo, então você precisa saber. Então, antes de mais nada, siga, comente, compartilhe. E a minha convidada de hoje, ela é especialista em comunicação. Tô nervosa, gente. Aqui, ó. Ela é especialista em comunicação, faz mentoria, especialista em mentoria socioemocional? Isso. Socioemocional, trabalha com mulheres e hoje ela vai ensinar um pouquinho pra gente sobre comunicação em relacionamento. Isso, exatamente. Fabrícia Viana, gente, vamos respeitar. Bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigada, gente. É uma alegria muito grande estar aqui presente. E realmente sou especialista em comunicação, sou professora, mentora que trabalha com comunicação e oratória e também trabalho com o desenvolvimento de negócios femininos. Durante a minha carreira, eu percebi que para um negócio dar certo, essa mulher precisa estar com a parte interna dela também trabalhada e desenvolvida. É aquela famosa frase que a gente sempre vê hoje. Tem que se potencializar e estruturar o CPF para que o CNPJ dê certo. Nessa jornada, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento de mentalidade e inteligência emocional. Juntei essas duas ferramentas com a comunicação e deu uma misturinha fantástica. Então hoje é isso que eu faço nos meus cursos, nas minhas palestras, treinamentos e também na mentoria. Ela já chegou arrasando, já. A gente vai nos lugares, aí quando a Fabrícia tá, a mulherada fica assim, gente, eu adoro o jeito que ela fala, o jeito que ela comunica. E é um deslumbre de mulher. Mas você não é de Macaé, né, Fabrícia? Não, eu não sou de Macaé. Eu sou goiana, eu sou de Goiânia. Nossa. Aqui na região eu moro há 13 anos. Só que eu morei maior parte do tempo em Rio das Ostras. Depois eu fui para Barra de São João e de Barra de São João eu vim para Macaé. Em Macaé eu tô há 5 anos. Passa tão rápido, parece que eu cheguei ontem e já tem 5 anos que eu tô aqui. E aqui eu escolhi para fazer o meu lar verdadeiramente. Tanto que eu acabei de comprar, inclusive, meu primeiro apartamento aqui na cidade. Bom. Muito bem, em breve já tá macaense. Eu tive num encontro que você estava, e você falou um pouco dessa sua jornada vindo para Macaé e de uma coisa que me chamou muita atenção, que foi um movimento que você criou aqui, que acabou ajudando muitas mulheres e isso acabou potencializando também o que você faz hoje. Isso. Você fala um pouquinho para mim? Claro, eu falo e aí já posso inclusive fazer um convite? Claro, fica à vontade. O convite é o seguinte, o que eu vou explicar aqui agora, que a Joyce está trazendo, é sobre o poder do network. Network, para a mulher, ele é super importante. E o network para uma mulher empreendedora, ele é o ar que respira. É impossível não desenvolver.
Só que network, ele precisa ser intencional e inteligente, ou seja, ele precisa ser estratégico. E aí no próximo mês, que é julho, eu estou programando um evento para explicar network estratégico, para te ensinar como fazer isso. Vou te contar essa história. Se relacionar com o outro de forma intencional. Intencional. Porque no network, para ele dar certo, todo mundo tem que sair ganhando. Claro. Todo mundo tem que sair ganhando. Então, o que eu faço? Eu olho para você e entendo se a sua área é complementar à minha ou se ela é paralela. E dentro dessa estrutura complementar ou paralela, eu começo a traçar um plano, é onde entra a estratégia. E esse plano no networking, eu posso escolher fazer um evento junto com você, onde você vai agregar nesse evento uma habilidade que me falta. Vamos supor que você é ótimo com financeiro, com planilhas, e eu não domino. Eu fico com a área de comunicação, que é a parte que eu domino, e você entra com a parte de controle financeiro, entendeu? Nesse momento, todo mundo vai sair ganhando, tanto eu quanto você, nesse exemplo do evento. Vamos ganhar visibilidade, autoridade, lucro, se o evento for pago, e tudo, sempre eu e você vamos sair ganhando. Então, no projeto de networking, isso precisa acontecer. Mas também não precisa ser só evento, pode ser fazer lives. Quantas mulheres empreendedoras querem fazer live no Instagram para divulgar o seu negócio, o seu produto ou seu serviço e tem aquele medo, né? Não sei falar em público, não sei falar nas câmeras, sem problema, se sente travada. Quando você convida uma outra pessoa e vocês fazem live juntas e conjunto, isso fica mais leve. Isso fica muito mais leve. E aí, tira o peso, né? Divide. Exatamente. E aí as duas de novo saem ganhando. Então, na verdade, existem inúmeras estratégias de network. Só que a grande maioria das pessoas não para pensar no poder dessa ferramenta. Acha que divulgar o seu produto é só Instagram. E o Instagram é uma excelente plataforma de divulgação e de negócios, mas ele é só uma das plataformas e dos meios que a gente tem para utilizar. O network é muito sensacional. E aí, como você pediu para eu contar essa história, né? A gente estava num evento e eu contei essa história para ela e foi o seguinte. Quando eu mudei para Macaé, que foi há 5 anos atrás, eu cheguei aqui no finalzinho de fevereiro. E eu estava no pior momento da minha vida. Gente, mas não economiza não, tá? Coloca pior nisso. Vida financeira estava um arraso. Relacionamento, eu tinha acabado de tomar um pé na bunda, estava terrível. Emocional estava ruim, profissional estava ruim, estava tudo muito ruim. Tudo abaixo do fundo do poço. E eu precisava sair desse lugar. E eu entendi que eu que teria que fazer esse movimento. E eu conhecia pouquíssimas pessoas em Macaé nessa época. Logo quando começou ali a liberar para abrir as portas para a gente poder sair de casa, eu fui numa cafeteria aqui da cidade e perguntei se eu poderia fazer um evento lá dentro, um workshop para mulheres empresárias. Isso era paralelo à pandemia? Finalzinho de 2020, se eu não me engano. Só porque você falou assim, quando começou a liberar, para o pessoal ter um pouquinho de clareza. Isso, quando começou a liberar ali da pandemia, exatamente. Fui lá pedir para fazer esse workshop lá nesse espaço. A proprietária aprovou, a proprietária da cafeteria aprovou. Eu expliquei para ela que seria um evento. Na cafeteria cabia em torno de 15, 20 mulheres. E que o tema da workshop seria sobre estratégias de Instagram marketing. Porque era o que todo mundo queria naquela época, aprender como vender no Instagram. Eu não iria cobrar nada, a minha participação ali seria gratuita. E pedi para a dona da cafeteria fazer um combo promocional. Tipo assim, uma caneca de cappuccino, mais uma cestinha de pão de queijo, de tantos reais, por um pouquinho mais barato para essas mulheres. Ela adorou, fechamos a parceria. Valor agregado. Valor agregado. Como eu disse para vocês, o workshop seria para empresárias, mas eu não conhecia ninguém na cidade, porque eu tinha acabado de chegar. O que eu fiz? Network. Fui na minha rede de contatos. Gente, eu tenho certeza que você tem um celular na sua mão. E nesse celular você tem o WhatsApp e tem a lista telefônica. O nome disso é ouro. É ouro em pó. Eu fui ali e fui olhando as pessoas que eu conheci em Macaé e vendo quem poderia colaborar, contribuir com o meu projeto e como que eu também poderia colaborar e contribuir com esse projeto.
Network Intencional. Encontrei uma amiga minha, que ela é contadora, ela é dona do escritório de contabilidade, Cris Moreira é o nome dela, Cristiane Moreira. Fui lá, bati na porta dela, virei para ela e falei, Cris, vou fazer um evento aqui na cidade, é um workshop de estratégias de Instagram Marketing, e eu quero que você dê uma vaga para suas clientes. Todas as clientes você pode convidar e dar essa vaga para ela. Ela ficou meio sem entender, assim, eu falei... De graça? Eu falei, amiga, todas as suas clientes querem e precisam aumentar as vendas. Lembra que as portas tinham sido fechadas, as pessoas não conseguiam vender. E você precisava de uma rede de contato para voltar para o mercado. E virei para essa minha amiga, para a Cris, e falei, você vai ser o único escritório de contabilidade que dá esse presente para as clientes. Ela enlouqueceu de felicidade, vamos embora, vamos junto. E ela começou, eu não tive trabalho de divulgar. Ela começou a divulgar para clientes dela. Quando eu fechei com a moça, de lembrar até hoje eu fico arrepiada. Quando eu fechei com a moça da cafeteria, eu falei para ela que seria uma tarde de workshop. Sabe quantas eu fiz? 17. Todas gratuitas? Todas gratuitas. Por quê? Fechavam 15 pessoas, 15, 20, que era o máximo que cabia ali, né? Essas contavam para outras, que me mandavam mensagem, eu quero. Então eu repeti isso 17 vezes. Aí você me perguntou, foi tudo gratuito, Fabrícia? Então o que você ganhou? Ganho. Se no network intencional todo mundo tem que ganhar, deixa eu explicar o que aconteceu. A dona da cafeteria ganhou tanto no lucro de vender o combo do lanche, quanto em visibilidade, porque muitas mulheres que foram lá não conheciam a cafeteria dela. Bingo! A minha amiga ganhou, a minha amiga dona do escritório de contabilidade. Por quê? Criou uma fidelidade, criou um elo com essas clientes ao entregar um presente que nenhum outro contador entregou. Bingo! As empresárias que foram no evento, não pagaram pelo evento, também ganharam o quê? Conhecimento, aprendizado e informação de como que elas poderiam melhorar a comunicação do Instagram delas. E você, Fabrício, o que você ganhou? Gente, primeiro eu ganhei visibilidade. As pessoas passaram a me conhecer em Macaé. Pessoas de influência, pessoas de estrutura, inclusive a estrutura profissional da cidade, sabiam quem eu era e sabiam o que eu fazia. Autoridade. Sabiam da minha capacidade, da minha competência. Então, ganhei visibilidade e autoridade. Segundo, é claro que eu também acabei ganhando no financeiro. Por quê? Ali no curso, quando elas viam o quanto é intenso, e todo mundo que faz post sabe disso, né? Tem que criar a linha editorial, tem que criar gancho, tem que criar um monte de coisa para você estruturar profissionalmente um post para que ele dê certo, para que ele dê resultado. Quando elas viam aquele tanto de coisa, elas sabiam que elas não iam conseguir cuidar da rede sozinha. Por quê? Alguém tem que fazer a empresa funcionar. Imagina uma confeiteira. Alguém tem que estar na cozinha fazendo o doce, o bolo ali. Se ela para de fazer isso para fazer o post, quem é que vai fazer aquilo que o negócio dela precisa? Com certeza. Então, muitas depois, no dia seguinte, me ligavam. Fabrícia, foi maravilhosa a sua palestra. Mas eu não dou aprendi conta. muito, mas eu não vou dar conta. Você não quer fazer para mim, não? Eu fechava clientes. Outras me ligavam por outros motivos. Fabrícia, amei, eu tô precisando de um site. Você sabe quem faz? Minha equipe faz. Fabrícia, preciso disso e disso outro. Você sabe que me indicar alguém? A minha equipe faz. Então, é claro que eu também ganhei, além da visibilidade, além da autoridade, o financeiro. Então, esse é o imenso poder do network estratégico. Da intenção, né? De você ser intencional naquilo que você faz. Mas, Fabrícia, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você... Como que você teve essa ideia, assim? Como surgiu essa ideia? Porque você, como você falou, eu tô no fundo do poço. Tem gente que paralisa. Eu até vi uma postagem sua, alguma coisa que você colocou, que muitas vezes, algumas situações, as nossas decisões ou nos paralisam ou nos fazem, né, ir adiante de alguma coisa. Como que você tomou essa iniciativa? Não, gente, não posso ficar assim. O que te motivou, que te deu coragem? Desenvolvimento de mentalidade. Eu já fui, gente, nem sempre eu fui essa mulher que vocês estão vendo aqui hoje. Com uma facilidade de comunicar, sem medo do microfone, sem medo da câmera, não. Nem sempre eu fui assim. Muito pelo contrário. Teve uma boa parte da minha vida que eu era extremamente insegura, extremamente tímida, com medo de colocar a minha voz no mundo tremenda. Até que eu comecei a entender a tríade do desenvolvimento feminino.
Por que estou falando que é uma tríade voltada para a mulher? Porque culturalmente e socialmente nós mulheres temos uma criação diferente do masculino. Então é óbvio que a minha mentalidade e a minha inteligência emocional vai ser diferente do funcionamento masculino. E não tem ninguém aqui classificando entre melhor e pior. Só estamos olhando para o fato, para a realidade. Uma coisa histórica, né? Histórica. Porque a mulher foi criada para ser submissa, para poder ficar quieta, para poder não se expressar tanto. Não necessariamente submissa, mas para cuidar e para nutrir. E aí quando a gente ocupa esse lugar de liderança em nós mulheres, essa liderança precisa ser desenvolvida, porque ela não foi ensinada lá atrás. Já para o homem não precisa, porque desde pequenininho ele é ensinado para lutar, guerrear, vencer, vai, que é a questão da liderança. E aí, quando eu percebi que esse meu jeito de ser insegura, tímida, frágil, com medo, iria me impedir de me tornar a mulher que eu gostaria muito de ser, eu comecei a estudar e buscar informações. E aí eu entendi a grande importância do desenvolvimento de mentalidade da inteligência emocional. E eu entendi, nesse meu estudo também, eu aprendi que tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Um pensamento que nós temos, ele automaticamente, sem a minha intervenção, automaticamente ele gera uma emoção. Todas as minhas emoções automaticamente vão criar um comportamento, que pode ser de ação ou de reação. Esses meus comportamentos acontecendo diariamente viram o quê? O meu hábito, os meus hábitos. E os meus hábitos trazem para mim o quê? O resultado da minha vida. Então, se hoje eu olho para alguma área da minha vida, gente, estou quase fazendo aqui com vocês um diagnóstico da minha mentoria. Minha mentoria começa assim, tá? A gente vai analisando todas as áreas da vida daquela mulher. Então, você olha para todas as áreas da sua vida e dá uma nota de 0 a 10. Como é que tá o seu espiritual? De 0 a 10. Como é que tá suas amizades? De 0 a 10. Como é que tá o mozão, o relacionamento? De 0 a 10. Como é que tá a saúde física, saúde emocional? De 0 a 10. Onde está com nota baixa, você enxerga o resultado ruim, aquilo que é palpável, aquilo que você está sentindo. No financeiro, a conta no vermelho. Isso é nota baixa. Aí você começa a olhar para os comportamentos que você repete diariamente, toda semana, todo mês, que te fazem ir para aquele lugar de resultado ruim. E aí você aciona qual é o gatilho do pensamento que te faz ter esse comportamento e esse resultado. Você vem aqui no pensamento e transforma problema. Ele. E como que faz isso? A transformação de pensamento? Declaração. Declarar, verbo. Comunicação, declaração, é uma reestrutura de comunicação interna. Fabrícia, anteriormente, quando você começou o podcast, você começou a falar sobre a questão da live, né? Que eu sei que você faz lives semanais. Sim. E eu recomendo que vocês sigam ela nas redes sociais e acompanhem as lives, porque isso vai fazer um boom no seu desenvolvimento, na sua mentalidade, como ela está dizendo aqui. Mas é um pouco complicado, a gente que trabalha em comunicação tem mais essa clareza de como, porque é a habilidade, né? A gente vai aprendendo a se comunicar. Exatamente. A gente vai aprendendo a se comunicar. Mas tem gente que tem pavor mesmo. Às vezes a pessoa não tem pavor da câmera quando está sozinha. Mas aí eu tenho uma câmera aqui, eu tenho pessoas me olhando à volta. É a questão da aprovação. E a pessoa trava. É bem complicado. Como quebrar esse medo, essa vergonha? Porque você tinha muita vergonha. Muita. Eu não sei se você sabe. Eu, por exemplo, eu não sou extrovertida. Eu sou mais introvertida. Não sou... ou tímida, não tenho tanta essa timidez, mas eu sou introvertida. Eu tô em casa, eu não tenho esse negócio de pegar celular, de ficar fazendo stories, não é a minha praia, sabe? Mas queria que você falasse pra gente como que quebra essa barreira do medo, dessa necessidade de aprovação, porque a gente sabe que é um pouco disso, né? Claro, com certeza. Vamos começar o seguinte, não sei se você sabe, vocês aí também que estão nos acompanhando, foi feita uma pesquisa mundial para saber o maior medo que as pessoas sentem. O medo de falar em público ficou em segundo lugar. Ele só perdeu para o medo da morte, medo de morrer.
mas ficou em segundo lugar. Quando eu sinto medo de colocar minha voz no mundo, de me posicionar na comunicação, seja para falar em público, e detalhe, esse público pode ser de uma pessoa ou de 1 milhão de pessoas, continua sendo público. Ou medo de me expor e falar nas câmeras, eu sempre julgo que eu tenho esse medo, esse pavor, essa trava, esse bloqueio, porque eu tô com medo do julgamento do outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para o outro te julgar, você precisa entrar no movimento em que o outro aparece. Se eu não tivesse vindo aqui hoje, se eu não tivesse sentada aqui nessa cadeira, teria como você me julgar? Não. Teria como você me julgar? Então, na verdade, esse medo que a gente tem do julgamento do outro é um medo de julgamento interno. Sou eu que já estou me julgando. Sou eu que já estou me considerando incapaz, insegura, fraca. Eu não estou pronta ainda para aquele momento. Só que a nossa mente, vamos falar de novo, mais um pouquinho de desenvolvimento de mentalidade. A nossa mente, a função primordial dela é nos defender. Se ela assume que eu tô com medo de mim mesma, eu posso entrar num trauma emocional. Então ela não assume essa batata quente. Ela pega essa batata quente e joga pro outro. Eu não vou lá no podcast porque eu sei lá o que a Joyce vai pensar de mim. Entendeu? O que ela vai me perguntar? Transfere pro outro. Aí a melhor pergunta que você fez, Fabrícia, e como modificar esse medo? Como quebrar essa estrutura de pavor, de bloqueio com relação às câmeras? E aí eu vou convidar vocês para fazer um passeio em 3 autos. É a única forma que tem de mudar essa comunicação. O primeiro auto, que é o pilar principal da nossa transformação de mentalidade e de inteligência emocional, é o pilar da autoimagem. O que é autoimagem? É a maneira como você se enxerga. É aquilo que você pensa sobre você mesmo. Isso é autoimagem. Por quê? Se você se olha no espelho, se você pensa de você, eu não sou tão inteligente assim. Eu não sou tão bonita assim. Eu não estou preparada. Eu não vou dar conta. Eu não sou especialista. Você constrói uma imagem desestruturada de si mesma. Um sintoma básico de que a sua autoimagem tá lá embaixo. Nunca se sente preparada e aí para isso compra vários cursos online, compra vários livros, não só vou assistir mais aquele vídeo, não só vou assistir mais aquela live, não, só vou fazer mais uma pós-graduação que aí eu vou ficar pronta. E nunca faz nada. Isso é autoimagem desestruturada. Quando você trabalha a sua autoimagem, e como que eu trabalho a minha autoimagem, Fabi? Estou quase dando aula aqui, né, gente? É uma mentoria. É uma mentoria. Não paguei, não. Como que eu trabalho a minha autoimagem? Como que eu desenvolvo? Como que eu melhoro a minha autoimagem, Fabrícia? Reconhecendo habilidades. Reconhecendo habilidades. Não tem outro jeito. Mas se você fala, Fabrícia, eu não sou boa em nada. Aí... Porque não tem? Tem muitas mulheres que chegam para fazer não é só mulher, não, acho que é todo mundo. Tem gente que não se reconhece, como você está falando. Tá, eu vou te dizer o seguinte. A habilidade é um presente divino, é um presente de Deus. Quando Deus te colocou na barriguinha da tua mamãe, Ele já te deu essas habilidades. Habilidades, no plural, porque Deus não é Deus de pouco. Então, quando você nasce com uma caixinha de presente, toda dourada, com aquele laço vermelho, linda. Muitas mulheres, ou muitos homens, como você bem trouxe, hoje na vida adulta, nem abriu a caixa. Tem muita gente que nem abriu a caixa. Se você não abriu a caixa, você não olha lá dentro e não sabe quais são as habilidades que você tem. Aí é quando você fala, eu não tenho nenhuma habilidade. E tem outras pessoas que até abriram a caixa, olhou lá dentro e viu as habilidades. Só que não pega pra usar. Não pega pra usar. Igual uma camisa que você pega e veste, um brinco, não pega pra usar. Aí eu te digo o seguinte, e isso aqui é uma coisa dura de se ouvir, tá? Mas como mentora, a minha obrigação é te falar. Quando você não reconhece as suas habilidades, que são os presentes que Papai do Céu te deu, você está sendo egoísta com Deus. Perdão, você está sendo ingrata com Deus. Ingrata. E quando você não usa essas habilidades
para transformar ela em solução para devolver para o mundo, tu tá sendo ingrata, garota. Tu tá sendo ingrato. Então, quando eu reconheço as minhas habilidades, eu elevo a minha autoimagem, aquilo que eu penso sobre mim mesma. Quando a autoimagem, que é o primeiro pilar, está estruturado, você vai para o segundo pilar. Qual que é o segundo pilar? Autoestima. Então, se eu perguntar para você agora, de 0 a 10, quanto é que está a sua autoestima hoje? Aí você me fala 3, 4, 6, 7. Ela só vai melhorar se o pilar anterior da autoimagem melhorar. Porque me fala uma coisa, como que você vai gostar daquilo que você acha que é uma verdadeira meleca? Como que o outro vai gostar? Não, mas primeiro você gostar de Sim. você. Mas foi muito interessante até a maneira que você percorreu com o assunto, que você me trouxe o gancho do relacionamento. Uhum. A gente tem tantas habilidades que às vezes estão sucumbidas pelo outro, por aquilo que o outro fala, por aquilo que a gente acredita, que o outro acredita, que a gente esquece que a gente é. Exato. E isso a gente cai na cilada do relacionamento tóxico, a gente cai na cilada do baixo merecimento, de uma série de coisas que eu vou pedir certamente para você falar, porque eu sei que você também dá um banho nessa questão aí. Quem nunca, né? Quem nunca passou por esses vales de relacionamento que são doentios, que são desastrosos, que são tóxicos? Começa por a gente. E para as duas pessoas, tanto o algoz quanto a vítima estão em processo de sofrimento. Algoz e vítima são palavras que a psicanálise utiliza para falar sobre a codependência. Não sei se vocês conhecem esse termo. Para quem não conhece e sente que está num relacionamento desconfortável ou que sempre vem repetindo esse comportamento de entrar em relações desconfortáveis, pesquisa um pouquinho sobre codependência emocional. Mas vamos lá. A nossa comunicação, ela está 100% baseada, os nossos relacionamentos estão 100% baseados na comunicação. 100%, assim como tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida nasce e acontece através da fala. O mundo foi criado pela fala. Pelo verbo. Faça-se luz, agora separe as águas. Deus criou o mundo pela comunicação, pelo verbo. E nós fazemos a mesma coisa. Tanto quando a gente fala, quando a gente se cala, também são comunicações. Dentro do relacionamento, a gente precisa entender que existe, primeiro, a comunicação interna, como eu converso comigo mesma, que automaticamente vai interferir na minha comunicação externa, em como eu converso com o outro. E aí você pode falar assim, Fabrícia, mas o meu grande problema nas minhas relações é porque eu não converso. Eu tenho medo, eu me calo, eu engulo sentimentos, eu engulo as coisas com medo de falar e ser abandonada ou da outra pessoa ficar chateado comigo. E aí eu te digo que o silêncio também é uma comunicação. O silêncio também comunica. E nós temos uma terceira comunicação, né, que é a comunicação não verbal, que é quando você comunica com o outro sem palavras, utilizando gestos, expressões, a sua própria postura e posicionamento. Então, até mesmo o meu corpo comunica informações para o outro. Posso dar um exemplo aqui? Eu ia te pedir. Um exemplo bem básico. Imagina que você está na fase solteira da sua vida, porque a nossa vida tem fases, né? Solteira, conhecendo, namorando, noivado, casamento e segue. Imagina que você está na fase solteira da sua vida. E hoje tem muito aquelas relações, aqueles meios de se conhecer uma pessoa que são os aplicativos, né? Tinder e vários outros. Você conheceu uma pessoa ali e marcaram um encontro, um jantar, um café, algum encontro. A sua roupa diz muito sobre você para o outro. A sua maquiagem, o seu perfume, mas principalmente o comportamento do seu corpo, a comunicação do seu corpo. Se você chega nesse restaurante e o tempo todo você está para frente na mesa, você está disponível. Além de estar disponível, você está na energia masculina. A energia masculina é aquela que invade. Se você está na energia masculina, o que o outro vai fazer? Se repelir. Porque senão choca masculino com masculino. Entendeu? Então, Nossa. Fabrícia, fui para um encontro, estou lá no encontro e estou verdadeiramente interessada no rapaz. Qual é a melhor forma de me comportar?
Vem com seu corpo para trás, bonita. Vem com seu corpo para trás. Escora aqui, ó. Escora aqui e fica no seu lugar. O lugar da energia feminina. Qual é o lugar da energia feminina? O lugar de receber. Ó, que lindo! De receber. A gente recebe aquilo que o homem conecta. A gente recebe. E para receber, você vem para trás, vem para o seu lugar e se coloca disponível para aquilo que o outro vai trazer. E quando o outro trouxer, qual é o lugar que você ocupa na relação? O de escolha. Mulher escolhe. Mulher não é escolhida. O lugar de uma mulher numa relação, para que essa relação seja saudável, é escolher. Escolher. Basta você olhar para a natureza. Todos os pássaros competem pela passarinha. E é ela que escolhe. Olha o pavão com aquela cauda linda, toda cheia de cor. O pavão dá um show pra pavoa. É pavoa ou feminino? Acho que é, né? Pra mulherzinha do pavão. O que ela faz? Olha e escolhe. Aquele azul, aquele tom de azul ali, não gostei. Aquele verde é legal. Nossa, mas esse amarelo, quero esse amarelo. Entendeu? A gente precisa entender a importância da comunicação no nosso contexto de relacionamentos. E hoje, infelizmente, a gente tem muitos casamentos sendo destruídos por falta de uma comunicação saudável. Mas de ambos, né? De ambos, com certeza. Porque a gente vê muitas mulheres, como você está falando agora, querendo entrar nessa energia masculina por, de repente, falta de atitude do homem. Ou, às vezes, muito homem retraindo por atitude demais da mulher. Exatamente. Como equilibrar? Exatamente, esse desequilíbrio que você falou. E por que está desequilibrado? Porque as energias estão confusas. E essa energia confusa de se o meu lugar é o feminino ou se o meu lugar é o masculino, também confunde a minha comunicação. Lembra? Pensamento que altera sentimento, que conecta sentimento, que conecta comportamento. Então, se o meu pensamento, ele tá na energia muito masculina, eu vou conquistar esse cara, eu mando, eu lidero, eu vou sentir a mesma coisa. E aí eu vou transmitir isso nos meus comportamentos. O outro vai perceber. E aí ele também se afasta por causa dessa comunicação. Ou pela ausência dessa comunicação. Como que a gente melhora isso? Primeiro, cada um ocupando o seu lugar energeticamente falando. E essa energia, para ela voltar a ficar harmoniosa e equilibrada para ambos os sexos, é necessária essa transformação de comunicação interna. Gente! Magnífico, né? Magnífico. Magnífico. É incrível. É incrível como que isso funciona. Você atende muitas mulheres hoje em dia com isso? Muitas mulheres, graças a Deus. Qual é a maior queixa ou dificuldade que você recebe? A maior queixa e maior dor que chega pra mim é de uma mulher que se perdeu de si. Não sabe mais quem é, não sabe se está cumprindo o seu caminho, a sua missão. E aí, por estar se sentindo completamente perdida de si mesma, também fica com relações adoecidas, né? Porque aí ela começa a cobrar do outro aquilo que ela não consegue entregar para ela. Porque ela está perdida. Só que ela precisa de uma cura. E aí ela cobra a cura do outro. É mais ou menos eu transferir a minha cruz pro meu namorado, pro meu marido. Entende? É uma expectativa cruel, né? Cruel, muito indigna, inclusive. E claro que todo esse ambiente onde essa mulher está se sentindo perdida sai da esfera pessoal, né? Que é ela com ela mesma e ela nos relacionamentos, e também acaba atingindo o negócio. Eu já tive mentoradas que faturavam muito bem. O problema dela não era financeiro. O problema dela é por que a minha conta bancária tá ok, por que eu tenho um conhecimento legal, mas na hora que eu vou dormir, eu choro me sentindo arrasada, me sentindo frustrada, me sentindo vazia. Entende? Então, tem toda essa questão que é muito intrínseca do público feminino. Ô, Fabrícia, essa questão emocional interfere em outras áreas, Sim. Certo? Como que você vê hoje mulheres muito bem-sucedidas, que acabam se tornando um pouco rígidas, né, com a vida,
de alguma forma, não conseguindo, né, ter relacionamentos, não só relacionamento amoroso, mas o relacionamento às vezes com o filho é complicado, com a mãe é complicado, sabe? Acaba tornando uma pessoa... Como que tirar um pouco essa eu resolvo tudo, eu faço tudo, eu sou capaz de tudo, que acaba afasta até a amizade, né? Sim, sim. Isso é uma característica muito grande de uma pessoa que carrega uma dor. Uma dor. Então, como ela tem uma ferida, dentro da psicanálise, o nome disso é fissura emocional. Como ela tem essa ferida, essa fissura emocional, ela cria um campo de proteção para que nada encoste ali nessa ferida. Esse campo de proteção é essa imagem mais austera, mais fria, para não se conectar com o outro, para não pedir, para não, como é que eu falo? Para não possibilitar nenhum pequeno tipo de contato emocional. Só que como ela vai fazendo isso muito e cada vez mais, essa esfera vai ficando cada vez mais grossa. Imagina uma parede fininha e aí você vai esticando essa parede e ela vai ficando mais grossa. É esse bloqueio que essa pessoa faz. A gente precisa entender que o escudo que a gente cria, o muro que a gente cria para nos proteger? Vai, mas também vai nos isolar. Como que você passa para cá se tem um muro aqui? Como que você fica aqui? Então chega um momento que eu começo a me sentir sozinha, vazia, solitária, até mesmo rejeitada pelo mundo. E aí a sua pergunta, como que eu faço para reverter isso? Ressignificando essa ferida emocional. É tudo entendendo que essa ferida emocional, ela existe, só que ela existe com 50% da sua responsabilidade. Isso é interessante, acabei de lembrar de um exemplo aqui, de uma mentoreada minha, ela é de São Paulo, e ela estava quase, que o casamento dela estava acabando. Ela já tinha um filhinho de 3 anos e estava na segunda gestação de uma bebezinha. E ela, com essa fissura, transferindo todas as cargas dolorosas dela nas costas do marido. E aí ela veio para a mentoria comigo. E aí eu fui mostrando para ela os 50% que ela tinha de responsabilidade no fracasso dessa relação, porque ela só via que ele era o culpado. E aí eu fui mostrando comportamentos, atitudes, pensamentos, fala, e ela foi enxergando os 50% dela. Até que chegou em um momento em que ela verdadeiramente desabou numa crise de choro, porque aí foi quando ela tomou consciência de que o marido dela não era o vilão. Ela estava sendo a vilã e transferindo para o outro. Nesse processo, a gente pôde modificar comportamentos que trouxeram resultados diferentes. A pessoa entra num estado de cegueira, né? Cegueira completa. Quais são as habilidades fundamentais para poder se desenvolver pessoalmente e profissionalmente? Tudo passa pela mente, mas uma habilidade que eu tenho que desenvolver padrão assim, que senão eu não consigo, de repente, me reerguer, como foi o seu caso, ou muitas outras mulheres que fracassam num casamento, fracassam numa profissão, mas o que eu preciso de ter de habilidade para poder dar a volta por cima? Vou citar 2. Comunicação e identidade. Por quê? Quando você comunica, quando você fala, é necessário que você respeite quem você é. Suas características, sua personalidade, suas dores, seus desejos, seus sonhos, suas frustrações, tudo compõe quem você é. E você precisa transmitir a sua identidade na sua comunicação. Quando você faz isso, você chega no patamar de posicionamento. Você tem o seu posicionamento. O seu posicionamento, ele é único e ele te diferencia nesse mundão de meu Deus onde muita gente fala. Então, o casamento da comunicação com a identidade torna o indivíduo único, singular. Agora eu tenho uma dúvida sobre a identidade, que é uma coisa minha. Você falou aí que é o casamento da comunicação com a identidade, mas tem a pessoa que está com a identidade abalada, eu não sei quem eu sou, só fiz besteira, minha vida deu errado, meu casamento deu errado, tô desempregada. Como que eu vou me descobrir de novo? Compliquei, né? Não, maravilhosa a sua resposta. Vamos dar um pulinho lá naquele pilar principal, autoimagem.
Tudo começa lá, tá vendo? Tudo começa lá. A gente vai de novo para aquele primeiro degrau da autoimagem. Olhar para mim, identificar, nossa, tô arrepiando toda. Olhar para mim, identificar quais são as minhas habilidades e essas habilidades complementarão, criarão a minha característica, a minha personalidade, que é a identidade. Com a autoimagem estruturada, eu vou para o segundo pilar, que é o da autoestima. Se o da autoestima estiver ok, eu vou para o terceiro pilar, que é o da autoconfiança, bonita. Aí você pode confiar em si mesma. Porque você olha para você, reconhece suas habilidades e sabe que tu é uma mulher capaz. Você gosta de si mesmo porque, uau, eu sou poderosa, eu sou potente, eu tenho muitas habilidades, então eu confio em mim. Eu sei que eu sou totalmente capaz de conquistar tudo que eu quero, necessito e mereço. Graças a Deus. Como fortalece a autoimagem e a autoestima de forma, vamos lá, prática? Prática. Tá. Como... Vou dar uma atividade prática, um exercício de casa para vocês. Pega uma folha em branco, faz uma linha no meio, dividindo em 2 colunas, certo? Na primeira coluna, você vai escrever tudo aquilo que você enxerga de ruim em você. Sou preguiçosa, sou desastrada, sou não sei o quê, vai colocando tudo que você enxerga de ruim, tudo. Coloca aqui na primeira coluna. Na segunda coluna, não faz na mesma hora não, tá, gente? Escreve a primeira coluna, sai, toma um cafezinho, vai ali na esquina, aí você volta. Por quê? A sua mente, que mente, vai criar um bloqueio para você não ir para a segunda etapa. Por quê? Porque ela quer te proteger. Quando você sai, ela se distrai, na hora que você volta, esse bloqueio não tá armado. Então foi lá, tomou um cafezinho, voltou. Na segunda coluna, você vai atuar como sua advogada. O que um advogado faz no júri? Defende. E como que ele defende? Ele vira pro juiz e fala, contesto meritíssimo. E aí defende, né? Vamos supor que a pessoa fala assim, ele foi lá e quebrou o sofá. Contesto meritíssimo. Ele não quebrou, o sofá já estava quebrado, ele apenas encostou e o sofá desmontou. Você vai fazer a mesma coisa. Vai olhar para cada uma daquelas coisas ruins que você escreveu sobre você e vai agir como sua advogada ou seu advogado se defendendo. Vou dar um exemplo. O primeiro tópico que você colocou lá é que você é preguiçoso, preguiçosa. O que você vai fazer? Contestar do lado de cá. Aí você começa contestando o seguinte, não, peraí, contesto meritíssimo. Eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã, tomo meu banho, faço café, pego meu filho, levo pra escola, vou pro trabalho até meio-dia, saio do trabalho meio-dia, pego meu filho na escola, levo pra casa, almoço, volto pro trabalho, só chego em casa às 7, 8 da noite, tenho que dar janta pro meu filho, tenho que ensinar meu filho a fazer tarefa, tenho que estender roupa e eu fico fazendo um monte de coisa até às 11, que é a hora que eu vou dormir detonada. Cadê o momento da preguiça? Aonde é que tá a preguiça aqui que eu não vi? Então, contesto meritíssimo. E aí você começa a contestar cada uma daquelas verdades falsas que você estava sustentando sobre você mesma. As mentiras que a gente conta pra gente. Historinhas, as famosas. Que muitas pessoas contam e a gente vai acreditando. Ah, você é isso, você é aquilo. Eu chamo isso de rótulos. As pessoas nos rotulam, principalmente quando somos crianças. A nossa família, as pessoas que nos criam, né, nos educam, elas nos rotulam muito. E esses rótulos é como se fossem carimbo. Ai, Fabrícia, você é preguiçosa. Fiquei carimbada. Ai, Fabrícia, você é desastrada. Outro carimbo. E aí a gente vem pra vida adulta trazendo essa bagagem, todo esse carimbo e acreditando que eles são reais. Mas, ei, na vida adulta, você pode ir pro banheiro e, lavar tudo isso. E tirar esses carimbos que não te pertencem, que na verdade não representa quem você é. E como é que lava isso? Com essa tarefinha que eu acabei de falar para vocês da folha e as 2 colunas. É uma solução. A gente fala muito de mulher, né? Mas homens também têm dúvidas. Né? Tem. A gente falou que tá chegando a semana dos namorados e a gente ia falar alguma coisa para poder ajudar o povo que quer se relacionar melhor. Então eu quero que você fale um pouco, dê umas dicas para o povo se relacionar melhor e traga também alguma coisa, algum padrão que a gente faz que machuca os homens, que a gente
tem que banir isso. Muito interessante sua pergunta. Eu tenho um amigo que ele foi casado durante muito tempo, aí ele separou. Depois que ele separou, ele ficou um tempo ali, né, curando pós final do relacionamento. E aí chegou um momento que ele se sentiu preparado. Vou paquerar para ver o que acontece. Eu acho que no segundo ou terceiro encontro dele, eu não me lembro, ele me contou isso depois, assim, apavorado, gente. Ele disse que foi abrir a porta do carro pra moça, fazendo uma elegância, né? Achando que tava arrasando. Falou, uau, eu vou conseguir conquistar essa garota, né? Abrindo a porta do carro pra ela, ó que cavalheirismo, ó que gentileza. A moça vira pra ele e fala, você tá me achando incapaz que eu não consigo abrir a porta sozinha? Ele virou pra mim e falou, Fabrícia, como é que faz hoje em dia? Eu não sei mais como é que faz, eu tô com medo agora até de mandar flores, tô com medo de não sei o quê. Por que eu trouxe esse exemplo? Pra gente entender que não somos só nós, mulheres, que estamos sofrendo, que estamos reclamando de um mercado ruim na questão do relacionamento. Os homens também. E por que está acontecendo isso? Porque estamos perdidos. Perdidos dentro da nossa postura, dentro do nosso posicionamento, dentro da nossa comunicação. E isso também envolve a parte energética. E quando eu estou falando de energia, eu estou falando desse canal que flui aqui, que eu já expliquei para vocês, de desenvolvimento de mentalidade e inteligência emocional. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender quem eu sou, a identidade aqui de novo, entender quem eu sou, como eu funciono, para que eu consiga modelar ou reestruturar isso para que esteja mais alinhado com aquilo que verdadeiramente eu quero para mim, dentro de um relacionamento, qualquer nível de relacionamento, desde solteira, conhecendo, ficando, até uma mulher casada. Quantas mulheres hoje casadas que sofrem por não conseguir se comunicar direito com seu parceiro? Muitas falam e o outro entende errado, muitas não conseguem falar, engole sentimento, engole tudo, e tudo isso vai desestruturando as relações. Posso fazer um convite? Pode. Como a Joyce falou, convido vocês a me seguirem no meu Instagram, @FabriciaVieira, @FabriciaVieira, mas também quero que vocês participem comigo de um esquenta que eu tô fazendo para um evento. Esse evento ele vai ser presencial aqui em Macaé e vai acontecer no dia 28, é um sábado. Agora? Dentro de 28 de junho. Dentro desse evento, eu vou ensinar sobre o poder da comunicação nos relacionamentos. Só que antes, dentro de um grupo do WhatsApp, a gente já está fazendo um esquenta, um preparativo. Eu mando conteúdo no texto, no WhatsApp, eu mando conteúdo no WhatsApp, mando atividades, mando dinâmicas e a partir de amanhã a gente já vai começar com a série de lives. Vão ter lives para esse grupo, vai ter uma masterclass também online, vai ter um café presencial e os últimos 3 dias que antecedem o evento presencial vai ter um desafio. Tudo isso um esquenta para ir preparando para o evento que vai ser no dia 28. Então eu te convido para vir comigo para esse grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui agora o número do meu WhatsApp. Você me manda uma mensagem e fala, quero participar do seu grupo, que aí eu te adiciono lá. Meu WhatsApp, anota aí, 22 99768 0032. Vou repetir, 22 99768 0032. Fique esperando a sua mensagem e você vir participar comigo desse grupo e do evento da comunicação para as relações. Fabri, eu tô no grupo, gente, nesse grupo. Hoje eu já vi que ela mandou algumas coisas ali, vale a pena realmente participar. Voltando à nossa questão de relacionamento, já estamos com tempo já, daqui a pouco ele olha ali pra mim e já tá me cortando. Mas, esqueci, deu branco, ela começou a falar, eu prestei mais atenção nela do que na pergunta que eu tinha. Como que é essa questão? Por que a gente dá branco? Você que lida com comunicação, isso deve saber, a gente deu branco, mas eu fiquei mais na sua do que na minha. Mas uma questão de relacionamento, qual o benefício de... Tá vendo? Lembrei. Quais são os benefícios de eu saber me comunicar bem? Tanto dentro de um relacionamento afetivo, dentro de casa, tô na rua, o trânsito, o carro me fechou. Qual o benefício da boa comunicação? É a sua comunicação que mostra para o mundo quem você é, o que você faz
incluindo suas habilidades, inclusive a questão profissional. Quando você não se comunica bem, quando você não é assertiva com as palavras, você perde oportunidades. Com certeza, aí no seu lastro de amizade ou de pessoas que você conhece, tem alguém que nem é tão capaz assim, mas conseguiu chegar lá em cima na vida profissional. Por quê? Porque essa pessoa sabe a oratória. O que é a oratória? É a arte de falar bem. Essa pessoa consegue ter uma comunicação assertiva. A primeira coisa que a gente precisa saber é: ninguém tem bola de cristal, Joyce. Então, se eu não falar pra você quem eu sou, no que eu sou boa, o que eu faço, qual a solução que eu vendo através de um produto ou serviço, quais os benefícios eu posso te entregar, não tem como você ficar sabendo. Não tem como você ficar sabendo. Então, o primeiro passo da minha comunicação é me expor, é me apresentar, é verdadeiramente colocar a minha voz no mundo. Colocar a minha voz no mundo. Esse é o primeiro passo da comunicação. O segundo passo é que você consegue construir dentro da mente do outro a imagem que você deseja que ele tenha sobre você. Porque imagina que a gente está aqui agora, todo mundo num restaurante, tá? Estamos todos aqui num restaurante. Passa uma pessoa aqui, a gente está aqui na mesa juntas jantando. Passa uma pessoa aqui muito bem vestida, mas ela não fala nada. E todo mundo olha para ver aquela pessoa bem vestida. Ela já comunicou, só que cada um vai pensar uma coisa. Você pode pensar: nossa, essa mulher bem vestida deve ser francesa que tá vindo almoçar aqui em Macaé. Eu posso olhar e falar: gente, mas de onde que essa mulher comprou essa roupa? Deve ter sido uma nota. Tá indo pra onde desse jeito? Cada um vai construir um pensamento. Claro. Por quê? Porque ela ficou em silêncio. Mas se ela viesse, chegasse na nossa mesa e falasse: boa noite, meu nome é fulana de tal, eu sou tan, qual é a imagem que vai ter na nossa mente? A imagem que ela comunicou. Ela construiu. E aí eu te digo o seguinte: qual é a imagem que você quer que o seu cliente tenha sobre você? Qual é a imagem que você quer que o seu maridão, que o seu mozão, que a sua esposa tenha sobre você? Qual é a imagem que você quer que o seu filho tenha sobre você? Verdade. Se você sabe qual é essa imagem, bora lá, amor. Vamos construir essa imagem na mente do outro através do poder da comunicação. Vamos transformar nossa comunicação. Fabrício, o tempo realmente esgotou. Eu posso me oferecer para vir mais vezes? Com certeza. E é sobre isso, gente. É sobre comunicar, é sobre vender. E olha, a gente fala vender, mas vender não é pegar um produto, a gente não. Mas tudo é venda. Tudo. Você ideia é venda. É, tudo é venda. Vai chegar agora julho, você vai sair de férias, não vai? Então, e aí você quer ir pra serra. E o mozão quer ir pro campo. Na hora que você senta para convencer o mozão a vir para sua ideia, é uma venda. É uma venda. Você está vendendo uma ideia, você está vendendo um projeto, uma intenção, um sonho. O tempo todo é venda. Só que em algumas vendas não rola dinheiro, rolam outros tipos de benefícios. É verdade. Às vezes mais caros. Com certeza. Olha, obrigada pela sua participação. Você falou um pouco com o público, peço que você deixe suas considerações finais mais uma vez. Quanto a mim, sem palavras, é um ganho enorme estar com você aqui, te conhecer um pouco melhor. Hoje eu estava olhando um pouco suas coisas, seu Instagram e as coisas que você fala, que você comunica. Você tem um propósito com mulheres, isso é nítido. E é um propósito que cura. Te falei isso, foi uma coisa que veio assim como um estalo para mim. Então, obrigada por participar. Obrigada por me permitir te conhecer, por permitir fazer parte desse movimento que está com esse conteúdo, com esses aprendizados, né, que a gente leva para a vida. E é uma vida, uma troca, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo. Não tem essa questão de que eu tô acima, eu tô abaixo, que o meu conhecimento... A vida é uma troca, gente. A vida é uma troca. Tem gente que às vezes nunca foi para a escola, mas ensina com olhar, ensina com gesto, sabe? A gente endureceu um pouco, tá na hora da gente relaxar um pouco mais com o ser humano, olhar mais para dentro. Obrigada. Isso. Eu que agradeço. Você falou uma coisa muito séria e muito importante para mim, que é a questão da missão. Eu tenho uma missão e quando eu tô falando dessa missão, gente, eu tô falando verdadeiramente espiritual, tá? De ser canal do divino. E a minha missão, baseada na minha habilidade, que é a comunicação, né? É dar voz para as mulheres. É fazer com que as mulheres
vençam todos os traumas, todos os bloqueios, todos os medos, para colocar a sua voz no mundo. E quando eu falo que é para destravar essa mulher na comunicação, pode ser para essa mulher virar uma cantora, virar uma palestrante? Também. Mas quem sabe essa mulher está travada e não consegue dizer eu te amo pro filho. E não consegue ter um carinho com o marido. Ou não consegue impactar as pessoas através do seu trabalho. Porque está com uma comunicação enrijecida. Então, essa é a minha missão. E foi uma missão que eu recebi em sonho mesmo. Deus falou comigo no sonho. E de lá para cá eu venho intensificando isso. Por isso que eu nunca nego um convite para falar. Porque se é a minha habilidade e eu tenho uma missão com essa habilidade, toda oportunidade que tiver para falar é uma oportunidade de transformar. É uma oportunidade de cumprir aquilo que o Papai do Céu me colocou aqui para fazer. E já que a gente está finalizando, mais uma vez agradeço o convite, agradeço a audiência de vocês. Quero mais uma vez convidar para me seguir no meu Instagram, @FabriciaVieira. Lá no Instagram, inclusive no link da bio, tem um canal para você falar no meu WhatsApp. E se eu fosse deixar aqui para vocês, eu vou deixar aqui para você uma fala, e essa fala principal é: faz amizade com você mesmo, usa a comunicação para isso. Muito provavelmente, hoje, você está sentindo dor, hoje você está sentindo solidão, hoje você está se sentindo inseguro e até mesmo incapaz, porque existe uma mente que mente, mentindo para você o tempo todo que você não é bom, que você não é boa, que as outras pessoas são sempre melhores, mais perfeitas e mais capazes. Então lembre-se que o primeiro passo para você sair de onde você está agora, emocionalmente, mas também no âmbito da realidade, porque lembra, pensamento geram emoções e sentimentos que geram comportamentos, que geram resultados. Então, para você mudar aqui no resultado, primeiro você precisa mudar aqui no pensamento. E esse pensamento é você quebrar essa estrutura da mente que mente e que vem falando coisas terríveis de você para você. Começa com essa pequena mudança, pequenininha mesmo. Mas, meu amor, todos os dias, plantando uma sementinha dessa pequena mudança, com 1 ano, você tem uma plantação. 365 árvores. Então, não preocupa com o passo pequeno. Só continua. E enxerga essa plantação. Daqui a pouco, tu é rei ou rainha do agro, com uma fazenda enorme, cheia de bons pensamentos, cheia de boas sementes, trazendo desenvolvimento para você. E tudo transforma. Tudo. E se eu puder contribuir, claro, conta comigo. Gente, nem tenho palavras mais, porque ela já falou tudo que tinha para falar, mas eu agradeço a vocês que assistiram até aqui. Vou pedir novamente para vocês acessarem as redes sociais da TV Câmara, assim como esse podcast, que eu espero que tenha ajudado vocês, que ajude mais pessoas. Por isso que eu peço para compartilhar. Não é só para poder aumentar o engajamento, mas é para poder que alcance mais pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas, para que as pessoas descubram quem elas são, qual o verdadeiro potencial delas. Eu sempre falo aqui que o compromisso que a gente tem aqui na TV Câmara, Fabrícia, é o compromisso de entregar um conteúdo que seja de qualidade, um conteúdo que vai agregar na vida das pessoas realmente e vai fazer diferença. Você contribuiu brilhantemente com isso, eu te agradeço mais uma vez. Então, acesse as redes sociais, siga, comenta, compartilha, não esqueça da sessão do dia, terça e quarta, Jornal 360, não tinha falado. Lá você vai encontrar notícias de Macaé, da região e internacional. E se você está perdido no final de semana, não sabe o que vai fazer, tem agenda cultural também para você. Então, até a próxima. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer.
O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.